Rich fez 36 barragens de contenção e os resultados vão te surpreender. Tenho várias novidades neste episódio. Barragens de contenção feitas com trator. O lago. O que é aquela luz azul? Buscando forma melhor de trazer cobertura morta de casa. Quando venho aqui, tenho muito caminho e estou animado para compartilhar com você. Rich dedicou uma semana para construir barragens de contenção no deserto de Chihuahua. Já choveu algumas vezes este ano. Já vimos os primeiros sinais de sucesso e o impulso crescendo por trás dessas barragens de contenção. No fim da estação chuvosa, quero saber o quanto as barragens de contenção foram benéficas. Lembro que um dos principais motivos pelos quais Rich escolheu este W foi por causa daquela mini floresta que identifiquei como um ponto incomumente exuberante. Foi isso que chamou a atenção do Rich para o UBA em primeiro lugar, e você pode julgar. Mas acho que isso valeu muito a pena. Preciso lembrar de virar à esquerda no Ocotilo. Quando você olha ao redor, há tipo 1 milhão de Ocotilos, mas só existe um Pedro. Isso fez o meu dia. Incrível! Oi, Pedro. Você parece solitário, você precisa de amigos. Aqui estamos nós, apenas 6 meses depois. Este é o impacto que uma pessoa pode ter com apenas uma semana de trabalho. Vamos ver como as barragens de controle do Rich se saíram. Estou procurando meu amigo Pedro. Ali está ele. Parece bom, Rich. Houve crescimento pelo seu trabalho, mas ainda me interesso nesse matagal. Caramba! Esse é, de longe, o trecho de grama mais denso e verde do rancho. Vou ter que colocar o drone no ar e descobrir por que está tão verde bem aqui. Olha isso! Interessante. Toda essa grama, que coisa impressionante. Também dá para ver alguns detritos presos atrás das barragens. Um pouco de erosão por baixo. Olha isso, olha esses matagais, isso é muito louco. Não podemos passar por eles porque não tenho botas de proteção contra cobras. Comprei algumas porque Daniel achou muitas cascavéis recentemente. Eu diria que isso foi um sucesso. Estou chegando ao meio do dive. Uau! Esta área tem o melhor pasto do rancho. Vou verificar o resultado do trabalho. Toda a margem está verde. Linda. Essas pequenas barragens cumpriram seu papel. A segunda coisa mais empolgante sobre as barragens de verificação do Rich é que elas estão funcionando. Aquela grama me impressionou, mas o mais importante não é o fato de haver grama verde. Sim, esse é o objetivo, mas o que mais aprecio é a conexão humana.
Rich fez algo diferente de um jeito que nunca pensei e ganhei um novo amigo. É difícil para mim exagerar o valor das pessoas virem até aqui. A visão cínica seria trabalho gratuito. Essa não é a minha mentalidade. A minha mentalidade é novos erros, novas oportunidades, novos projetos. Estou completamente sobrecarregado lidando com tudo o que estou fazendo. Então, o Rich pode vir aqui e assumir a responsabilidade por um projeto, especialmente se for bem sucedido. Você não pode pedir mais. Fizemos barragens por todo o rancho e você viu como funcionam bem. O problema das barragens de contenção é que organizar e realocar as pedras demora muito. E se eu pudesse fazer isso só com um trator, esse leito está cheio de cascalho. Seria útil poder empilhar todas as pedras de uma vez e pular a parte de juntar e organizar. Esse leito não teve enxurrada no ano passado. Eu não sabia se teria chance de ver se essa ideia funcionaria. Bem, se eu tinha alguma dúvida sobre se o leito enchia, dúvida apagada, a rampa sumiu. Vamos descobrir se as barreiras de contenção feitas com o trator funcionaram ou não. Não, todas sumiram. Esse foi um experimento rápido, mas parece que foi um fracasso total. Acredito que não restou vestígio delas. Todas sumiram. Embora as barreiras de contenção feitas com trator não tenham funcionado, não quero que perca a esperança. Faz parte do meu trabalho de experimentos rápidos ou baratos, porque o objetivo é falhar rápido. Sim, são rápidos e ágeis. Alguns têm retornos tão altos que compensa tentar, mesmo falhando 80% das vezes. Eu devo uma explicação aos meus espectadores de longa data sobre por que aquele lago não mudou desde abril. Porque agora já é setembro e eu não fiz nada. Aquela parede é o motivo, eu tentei explicar isso. Lá em maio, enquanto eu estava trabalhando aqui com o trator e eu tentando explicar o que estava dando errado com o trator, saiu como uma confusão sem sentido. Eu tenho 1,78 m, essa parede tem 1,65 m. Resumindo, enquanto eu usava o trator, percebi que para chegar a 1,65 m de altura, a planície de inundação avançava muito para o terreno do vizinho. A única maneira de eu conseguir levar essa água por cima do morro até o lago é cavando uma vala. Eu não tenho esperança de conseguir uma escavadeira de 10 toneladas tão cedo, que provavelmente é o que eu preciso para fazer isso. Algo assim. E nós temos tantas prioridades com o trator de esteira, principalmente o acampamento Swale 3, é esse grande swale. Já removemos cerca de 12 mil jardas cúbicas da encosta, criando uma grande área plana em uma encosta norte de argila pura. É uma grande oportunidade, mas sem o equipamento adequado e com outras prioridades, percebo que talvez não seja o que eu pensava. Porque no acampamento, onde fica o buraco da caverna, tem argila pura no fundo, mas aquela água não fica parada. E já tivemos pelo menos 10 ocasiões em que aquilo encheu este ano e ainda não está vedado, o que me diz que aquilo ali também não vai vedar. Eu voltarei aqui em breve. Mas enquanto eu tenho muito impulso no canal, especificamente com a água subindo do fundo do solo, eu vou para onde é mais fácil trabalhar. Eu tenho argila pura, onde eu sei que a retenção de umidade está, e é muito mais fácil lidar com isso quando o trator de esteira quebra o solo. Então eu vou ficar lá. Plantar árvores e maximizar a sombra é um objetivo fundamental do projeto DUSTUPS.
Uma grande conquista deste ano foi o novo crescimento em um túnel baixo. A limitação era que todo esse crescimento vinha de plantas anuais e herbáceas, sem árvores. Acredito que as árvores germinavam, mas não conseguiam atravessar na cobertura morta e não conseguíamos manter o solo suficientemente úmido. Isso me deixa em um dilema. Se removo a cobertura morta e assoo o solo, as sementes não germinam. Se uso a cobertura morta, germinam, mas não crescem. Estou testando domos de umidade para ver se consigo resolver o problema. A ideia é que o domo mantenha a superfície úmida sem impedir que a árvore realmente cresça. De jeito nenhum. A acácia de 3 espinhos. Você não viu isso no vídeo que eu te mandei? Não, eu não percebi. Legal, cara. Beleza. Uau, olha toda aquela grama ali. Aham. Isso é loucura, muito disso já Vamos andar por aqui. recentemente. Isso é incrível. Certas partes do Sagabe parecem melhores que outras. Cara, eu adoro o cheiro do Vitex. É isso aí. Ah, esse negócio é incrível. É, aquele olmo não sobreviveu. Olha a pequena Lucana ali embaixo. Continue mordendo. Esse aqui está crescendo. Viu? Esse aqui era o que eu estava em dúvida se ia sobreviver bem aqui. Entendi. Eu me distraí com o cheiro. Oh, bonito. E esse olmo ainda está resistindo. Quer dizer, ele está lutando, mas Está vivo. está vivo e você conseguiu mais chicória. Estou supondo que isso é... É o que eu acho. Estou animado para ver a grama crescer. Eu sei que você me falou o que era, mas acabei esquecendo. 4 horas rasteiras com flores roxas? Sim. Sabe, vai chegar um dia em que a gente realmente vai ter que cortar isso. Tudo bem. Tirar uma folga ou... Sim.
Vamos colocar o melaço agora. Vamos pegar todo o líquido. Pegue o restante no acampamento. Vai ficar bem pesado. Eu não quero tocar em nada. Fique desse lado, pois o cabo está faltando lá. Mas... Senti um leve aroma de melaço e urina fermentada. Ei, você removeu a poliatensora? Sim, mas ainda preciso colocar a nova. Você fala isso como se fosse difícil. Não sou a pessoa mais fraca, mas isso pesa mais de 150 quilos. E não há nada em que você possa se apoiar. É uma grande roda. Os pinhões pesam cerca de 90 quilos. Acho que você pode improvisar uma polia bem simples. Quero dizer, no pior dos casos, vou dar um jeito de colocar alças nesse cara e levantar, mas eu realmente não quero fazer isso. Não. Acho que o que você pode fazer é usar o outro trilho. Então, se você colocar o grampo da corrente, tipo, bem aqui, e depois passar por aquela barra, isso vai limitar o deslizamento. Você tem esse espaço, aí você coloca a polia desse lado. Beleza, então você está puxando daqui e isso só direciona para baixo. Podemos usar essa barra ou qualquer coisa que você quiser para ancorar. Eu prefiro o trilho, acho. Então eu quero eventualmente deixar tudo isso alinhado. Sim. E ter tudo conectado. Porque a furadeira nem está, quero dizer, acho que só tem um parafuso segurando a furadeira, só isso. Você está vendo a conexão. Se tem agora, se precisa... Acompanhando 100%. Isso acaba ficando... não exatamente. Está alinhado o bastante para eu mexer aqui dentro. Acho que se conseguirmos içar isso bem alto e com nós dois, podemos improvisar um guindaste. Sim. Mesquite doce. A Polônia não precisa de tratamento. Percebi que não pré-tratei corretamente as sementes de mesquite. Miguel, que conheci no Instagram, tem um projeto incrível no México, bem em frente ao Parque Nacional Big Bend. Ele está fazendo algo muito parecido comigo e na verdade ele vai vir aqui no próximo mês. E ele me deu essa dica de que para o mesquite, eles cortam as pontas das sementes com cortador de unha. Então eu vou fazer isso para realmente hidratar as sementes antes de plantá-las hoje à noite. Isso é trabalhoso, mas pelo menos no viveiro funcionou incrivelmente bem. Você só precisa ter muito cuidado para não cortar o próprio... Eu nem sei o nome, mas a parte da semente que está realmente viva. Tenha certeza de não cortar isso, senão vai matar. Mas o que eu vou fazer é cortar isso aqui. E então colocar as sementes de volta na água por mais 8 a 10 horas e depois plantar. Eu não cortei todas porque as sementes que já afundaram já absorveram água, então elas não precisam ser cortadas. Assim mesmo, muitas já afundam. Beleza, então as sementes de mesquite estão muito boas. As sementes de moringa estão quase, acho que todas elas. Tem só uma boiando, então elas devem estar hidratadas. Agora vamos fazer uma mistura fácil. Só 3 sementes. Só estou provando o conceito que vamos fazer.
É isso. Foi um dia longo, mas essas sementes precisam ir, então vamos lá terminar isso. Uma joaninha. Olá, Joaninha. Já que isso é tão trabalhoso. 2021. Os trabalhos no viveiro seguem. O ponto negativo do viveiro é o tempo enorme gasto para preparar a mistura de solo local para vasos. Colocar essa mistura nos vasos, deixar as sementes de molho e posicioná-las. Este é o arbusto salgado de 4 asas após 24 horas, e parece que apenas metade das sementes absorveu a água. Então vamos separar essas em sementes provavelmente boas e sementes provavelmente ruins. Neste balde, estou colocando 15 por caixa, e com 15 vasos nós tivemos exatamente 0 germinações. Com o apoio dos espectadores, vejo que isso não é surpreendente, nem um grande problema. O arbusto salgado de 4 asas é exigente, mas após germinar e se estabelecer, se adapta bem aqui fora. Mas ele é difícil de começar e não há muito que eu possa fazer para acelerar e fazer as coisas andarem mais rápido. Então, essa é uma aposta que vai valer a pena no futuro. Isso faz parte da experiência do DUSTUPS, assim como para mim esperar a chuva. Preciso esperar que eles decidam a hora de ir. Uma pergunta que eu recebo em tantos episódios: o que é aquela luz azul?
Você pode ver a vala e só o topo de um dos prédios do DUS-TUPS bem ao longe. Então, esse é o problema com o túnel baixo. Já prendemos isso aqui 4 vezes e o vento continua levando tudo embora. Está tudo indo muito bem, parece bom, saudável, mas a manutenção disso, quando temos tantas outras coisas para fazer, é um pouco demais. Então, não tenho certeza sobre a escalabilidade, mesmo que funcione. O tecido é preso com presilhas de policloreto de vinila assim. O problema é que, quando vem uma rajada de vento forte o suficiente, ela literalmente só puxa a presilha desse jeito. Tivemos sucesso com o domo de umidade, que é esta pequena acácia. Não é um grande sucesso, mas o trabalho não foi em vão. Mesmo conseguindo só uma árvore, esse não era o resultado que eu queria. Muita coisa precisa dar certo e neste caso tem sido assim. O vento está destruindo meus túneis baixos. A ponto de eu pensar, qual a chance disso ser o método em que eu planto árvores nos terraços e nas valas que estamos construindo agora? E odeio descartar essa ideia, mas parece improvável. Vejo muitos sugerindo que eu leve cobertura morta de casa. Conseguir a cobertura morta geralmente é o problema, mas este mês eu recebi uma pilha enorme entregue na minha casa, do Chip Drop. Pode ter sido até 20 jardas. Mesmo tendo 1/4 de acre, eu não precisava de tanto assim. Fez sentido pegar um pouco do excedente, colocar na caminhonete e levar para o DUS-TUPS. Eu tinha menos de meia jarda de cobertura no meu caminhão. Com um reboque basculante, levo mais de 20 vezes a quantidade de cobertura ou terra, ou adubos em uma única viagem. Para mostrar o valor disso na construção da floresta no deserto, veja este episódio.